E agora eu queria te perguntar, Bruna, se essas provas de longa distância, elas são um palco de autoconhecimento? Nossa, muito, muito. Eu me apaixonei por provas de longas distâncias justamente por isso, assim. Acontece muita coisa na prova, né? Na verdade, eu falo que é muito difícil, é muito mais difícil dar certo do que dar errado, né? Porque é muito tempo, muita coisa errada pode acontecer, né? Errada, assim, dentro do planejamento. Então, é, podem acontecer coisas na natação, podem no ciclismo, que você depende do equipamento, você pode ter problemas com o equipamento, com a alimentação, cair, ter um acidente, enfim, os fatores são contra, são muito maiores do que dar tudo certo e você fazer uma prova perfeita. E como você vai lidar com isso é o mais interessante, né? Então, assim, e é isso que faz você ter um bom desempenho na prova. Então, eu sempre uso os ensinamentos que eu tenho no esporte para minha vida. E eu acho que a prova, né, a prova longa, ela traz muito isso pelo tempo que demora para acontecer, né? Então, comparando com uma prova mais curta, na prova mais curta você não tem chance. Se você perder, por exemplo, no triatlon, né? Falando aí de provas curtas no triatlon, se você perder tempo na natação, acabou a prova, né? Você já não consegue mais pedalar junto, não consegue correr junto. No Ironman, você tem um certo tempo para recuperar, porque pode acontecer coisa errada com todo mundo que está competindo com você. Então, eu faço muito essa analogia do esporte com a minha vida e principalmente as provas de longa distância, assim. Foi o que me fez me apaixonar por esse tipo de prova, assim, justamente por isso. Por ter que estar focado o tempo todo, ter esse autoconhecimento. Tem gente que me pergunta, pô, você fica 5 horas pedalando, o que você pensa? Aí eu falo, eu não sei, eu penso que tá acabando, que eu tô curtindo tá ali, cada hora eu vou pensando alguma coisa, vou fazendo força, vou mirando os adversários, e a cabeça vai embora, e ter esse autoconhecimento é muito importante. E a gente também treina isso, faz isso nos treinos, né? Então, quando eu tô na parte específica, eu faço questão de fazer treinos sozinhas, porque na prova eu vou estar sozinha. Então, alguns treinos eu tenho que fazer sozinha, eu tenho que me preparar para estar ali sozinha, porque também não adianta, né? Você só treina em grupo, e aí, por mais que não converse, tem alguém ali, te dá uma segurança, te dá um ritmo, te dá uma coisa, e daí na prova você ficar sozinho, o que acontece? Vai parar? Vai sentar e vai chorar? Então é isso, a gente tem que se preparar para tudo, e como na vida, né? O que você falou, a gente tem que se preparar para os momentos que podem acontecer e os momentos difíceis que fazem a gente evoluir, né? E quando a gente passa por um momento difícil, evolui e consegue melhorar, isso que você falou, assim, como você mesmo deu a sua experiência, né? Relatou que você passou por uma mudança e você muda. Eu acho que a satisfação de você ter conseguido não tem uma recompensa melhor, né? Que é a satisfação que a gente tem quando passa a linha de chegada, né? De uma prova como essa. E uma coisa muito interessante sobre isso é que você tá ali numa conexão, igual a gente falou mais cedo, corpo, mente e alma. Você precisa ter alma, você precisa ter aquele tesão de fazer, aquele propósito, aquele amor pela coisa. Mas se você treina o seu corpo, você tá treinando a sua mente e é aquela coisa, a gente muitas vezes tem que... É preciso mudar a mente para mudar o nosso comportamento, mas se a gente muda o corpo, a gente também muda o nosso comportamento, porque grande parte não, a grande maioria da comunicação humana, e não só da comunicação de uma pessoa para outra, mas da comunicação da pessoa com ela mesma, é física. A gente usa 7% de comunicação verbal, ou seja, as palavras elas são muito novas para nós. Nós desenvolvemos as palavras há muito pouco tempo e o nosso cérebro é muito mais antigo que isso. Então a gente tem uma comunicação que ela é muito mais corporal do que necessariamente
verbal, né? A gente se entende. Vamos supor que se a gente estivesse conversando pessoalmente, eu já teria entendido de você várias coisas sem você precisar falar. E às vezes você teria falado várias coisas que eu teria interpretado por outra forma, porque estava tendo ali na sua comunicação corporal algo que me desse uma outra mensagem. Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente fica muito nessa questão de o mindset, eu preciso ter uma mudança muito grande na minha mente. Mas se você tem o seu corpo fazendo algo, a sua mente responde a ele. Porque uma simples mudança na sua postura, olha, antigamente eu andava encurvada, minha postura era uma postura de derrotado, uma postura de para baixo. Quando você tem uma postura para baixo, você está facilitando que o seu corpo entenda que a sua comunicação é essa, portanto, isso é importante para você. E a mente ama a gente, ela tá aí para nos proteger, para fazer com que a gente sobreviva. Então a gente às vezes tem mais uma postura assim meio triste. Você vai ficar triste, porque pra sua mente é isso que você deseja ter, é isso que você deseja fazer. Então acho que é muito interessante essa questão de provas de longa distância, porque você tá conectado com o seu corpo num nível muito diferente do que outras práticas esportivas. Não tô dizendo que em outros esportes, em outras práticas, você não vai ter uma conexão de autoconhecimento muito forte. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você chega nesse nível de desgaste físico, se você tá literalmente forçando o seu corpo, né, para um ponto que é diferente. E eu acredito que isso faça, de fato, com que você também crie essa casca mental. E eu queria saber de você, você acha que para concluir uma prova dessa, você precisa ter mais resiliência física, mental, emocional, as três? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As três, né? Não dá para separar. É muito importante ter as três e a gente tem que é isso, né? Treinar a nossa mente, treinar o nosso corpo a ter boas sensações, a sofrer, a como resistir a isso, né? Então, eu acho que para terminar uma prova dessa, você tem que estar muito bem alinhado e tem que estar muito bem com você, né? Então, acho que o mais importante, assim, você vai ficar muito tempo com você. E se você não gostar de você, você não vai conseguir treinar. É meio, né? Você fala, pô, mas como assim? Porque numa prova de 9 horas, sei lá quanto tempo, 10 horas, 12 horas, você vai ficar nessa prova, nesse tempo específico, você vai ficar só com você. E os treinos que você tem que ficar, que você tem que se aguentar, você tá triste, você tá feliz, você vai ter que saber lidar com isso. Então você vai ter que se resolver, e esse autoconhecimento é muito importante. Se você não tiver tudo trabalhando junto, né, a mente, o corpo, a alma alinhado, você não vai conseguir, porque vai entrar em colapso ali, né? E eu acho... E é uma das coisas que eu busco muito, assim, por exemplo, tem gente que costuma correr com música, pedalar com música e tal, e eu falo, eu não gosto muito, só quando eu tô em casa, assim, às vezes eu preciso usar isso como um escape, mas eu gosto muito de me conectar comigo, estar comigo, sem distrações, porque isso que traz essa conexão, né, para você